Fala pessoal, sejam bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, que pela segunda vez está aqui no nosso programa para começar esse 2026 com o pé direito. Feliz 2026, né? Feliz ano novo, aliás. Vamos começar o ano com novos projetos, com novos hábitos, né? Para a gente poder enriquecer cada vez mais aí, se Deus quiser, com a permissão de Deus. A gente pede sempre saúde quando vira o ano, a gente ter saúde para poder correr atrás de sucesso, né? Mas conhecimento também traz esse sucesso para a gente, né? A gente pode verificar através de vários estudos, né? Inclusive tem um muito famoso que é o da Loteria da Califórnia, que é a maior do mundo, acredito que ainda seja a maior do mundo. A maioria dos ganhadores da loteria perdem tudo, né, em menos de 2 anos depois, e alguns passam a ser até endividados mais ainda do que eram antes de ganhar prêmios milionários, né? Então, o que faz uma pessoa realmente ter sucesso, né? Então, tudo começa com as atitudes que você tem, com a forma que você cuida do seu dinheiro, e o sucesso acaba sendo uma consequência, tá bom? Então, hoje eu estou aqui com o Cláudio, que a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário econômico nacional, espero que mundial também. Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez, estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço pela segunda vez, espero contribuir aí com esse nosso papo, né? E estou aqui à disposição. Perfeito. Eu vou me apresentar porque, porventura, se alguém não me conhece, né, a gente está com audiência nova agora com a Rádio Comunidade também, então meu grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Comunidade, um abraço aí ao Lulo, Damião, né, a todos os participantes aí e ouvintes também. Eu sou o Hugo Dutra, né, tenho um MBA em Gestão de Investimentos, Gestão Financeira em Bank, consultoria empresarial também, CPA 20, né, minha certificação atual, sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência. Então, gente, eu respiro finanças, né, isso é minha vida, acho que eu penso nisso 24 horas por dia, não consigo desligar nem que eu queira, tá? Eu vou deixar o Cláudio se apresentar, porque a gente gravou uma entrevista, não lembro se foi ano passado, início do ano passado, ou se foi ano retrasado. Eu também não me lembro. Mas assim, para quem não assistiu aquela nossa entrevista, que foi excelente, se apresenta, Obrigado. Fala um pouquinho da sua trajetória, do escritório também. Bom, vamos lá, meu nome é Cláudio Antônio Marinho Ferreira, eu trabalho no mercado financeiro desde 83, na época eu entrei na mesa de Open do Unibanco, antigo Open, né? Mercado que era um mercado de títulos públicos, e depois entrei na Censo, e a partir daí eu dei ideia de abrir a filial aqui em Friburgo, em 88, Aí veio o Plano Collor e, enfim, acabei abrindo a Maffer Assessoria Financeira em 95. Então, já tenho uma empresa já aqui em Friburgo já de um longo tempo, onde a gente hoje nós temos um contrato com a XP Investimentos. Então, nós temos aqui no antigo Hotel Sanjaya, né, no quinto andar, onde a gente tem essa empresa ligada à XP Investimentos, né? Para quem não conhece XP, a XP é uma plataforma de investimentos onde você tem tipo assim um shopping financeiro. Lá a gente tem títulos de diversos emissores, de diversos prazos, enfim. A gente tem mercado de bolsa, renda fixa, a gente tem seguros, a gente tem câmbio. Então, é uma diversidade de produtos onde a gente não é vendedor de nada, nós somos assessores de investimentos, onde a gente procura entender a necessidade do cliente para indicar o melhor produto para ele. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta, talvez até um pouco polêmica, porque eu trabalhei, né, em banco já, e você sabe como é que é banco, né? Inclusive, recentemente eu peguei uma cliente na consultoria financeira, uma idosa, 70 e poucos anos, o marido deixou uma herança para ela, foi no banco, né, e na época o vendedor, né, o bancário lá, e não tem muito tempo isso não, tá? Ele montou um fundo previdenciário para ela lá, totalmente focado em ações. Só que, assim, meu pensamento, tá? Você montar uma carteira de ações, que é algo de longo prazo, para uma idosa de 70 e poucos anos que está buscando uma estabilidade e renda passiva mensal para que ela possa contar, e lógico, com eventual capital no momento de emergência, eu achei totalmente leviana, né, essa atitude do bancário, né? Acho que até falta de empatia fazer uma coisa dessas. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença, porque vocês prestam essa assessoria. Então, eu acredito que seja um serviço totalmente voltado para a necessidade do cliente, certo? É verdade. Isso foi há pouco tempo? Tem menos de 2 anos. Pois o que acontece? É uma obrigação nossa, antes de fazer qualquer investimento para o cliente, entender o perfil dele. Então, como você disse, uma pessoa já idosa, normalmente o perfil é um perfil super conservador.
né? Por que disso? Normalmente o idoso ele já está aposentado, né? Vamos entender dessa forma. Ele não está aqui para arriscar o patrimônio dele, está aqui para manter e não perder da inflação. Sim. Então, e ter um ganho, né, dentro do padrão, né, do perfil dele. Então, a partir daí é que a gente indica, antes a gente entende, né, a necessidade do cliente e até mesmo saber se é necessidade dele dele ter uma previdência ou não. Também tem disso. Tem muita gente que a pessoa chega lá no banco, quer fazer um investimento, já joga logo uma previdência que é para bater meta. Então, nem sempre a previdência também seria a indicação. Mas por isso estou dizendo, primeira coisa é entender o perfil do investidor, se ele tem um perfil conservador, moderado, agressivo. A partir daí a gente entende as necessidades de curto, médio e longo prazo e indica o produto dentro daquilo que é necessidade do cliente, novamente. Tudo é a necessidade dele que a gente se encaixa. Eu uso muito isso, é como um médico-paciente. Eu preciso primeiro, né, entender, fazer o diagnóstico para depois fazer a receita. E é isso que a gente faz. Não tem fórmula, né? Porque normalmente dentro do banco você tem que vender 5 consórcios hoje, 3 previdências, então, lá não tem isso, né? Você tem que atender cada cliente de forma individual, como médico, como você disse. Sabe que eu gostei muito no seu escritório, aquela vez que eu fui lá, que você me apresentou, inclusive tem que ir no Espaço Novo, que eu ainda não visitei. Isso, um prazer, vai lá sim, vai conhecer, porque a gente fez realmente um escritório muito bem montado para a gente ter exatamente esse acolhimento, o cliente se sentir à vontade, enfim, né? Vai lá conhecer que você vai gostar. Não, com certeza. Mas da primeira vez que eu fui, você foi me apresentando o pessoal, esse é fulano, especialidade dele é tal, esse daqui é fulano, especialidade tal. Eu achei muito legal cada um ter assim a sua especialidade, não que ele seja incapaz de atender, de repente entender de um outro produto, mas eu acho que você ser especialista numa área traz muito mais segurança para o cliente também. Ainda funciona dessa forma? E como que isso é uma estrutura que veio da XP ou você que quis colocar dessa forma para montar esse time, né? Não, olha só, a estrutura quem faz somos nós, né, do escritório. Normalmente a gente até usa realmente, é como uma clínica, normalmente, como um hospital, cada um tem a sua especialidade. Evidente que todo mundo entende um pouco de tudo, né? Agora, lógico que você se especializar, entre aspas, ou ser o responsável também sobre aquela área. Exemplo, a gente tem assessores que ficam com a parte de seguros. Evidente que hoje ele fez um curso, né, de corretor de seguros, então é uma especialidade dele indicar o melhor seguro. E a gente faz essa divisão interna até por uma questão de determinados detalhes que, por mais que a gente entenda de tudo, sempre vai ter um detalhe que o especialista, né, vai entender. Mas essa separação, essa divisão de tarefas, né, é uma coisa que a gente mesmo que programou. Bacana. Cláudio, antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho para fazer um agradecimento aos patrocinadores aqui do nosso canal, né? A produtora e podcast aqui, o Estúdio Realiza, onde a gente está gravando, fica localizado no Cadima Shopping, aqui na Moisés Amélio, no centro de Nova Friburgo. Então, para você que quer gravar o seu próprio podcast, você quer divulgar sua marca, sua empresa, seu produto, seu serviço, você pode divulgar aqui com a gente também. A gente tem os mais diferentes temas sendo gravados aqui hoje, né? Tem de religião, tem de música, empreendedorismo, tem de finanças, tem de maternidade, futebol, enfim. E você pode estar aqui também divulgando o seu trabalho, fazendo uma renda extra e se tornando mais conhecido aqui na cidade. Então vem fazer o seu orçamento aqui com a gente sem compromisso, que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Quero fazer um agradecimento também ao curso BIA, curso de línguas. Eu acredito que o inglês, Cláudio, é fundamental, né? Principalmente o pessoal que mexe com carteira internacional. Com certeza. Mas até o pessoal que trabalha aqui, porque assim, acredito que nós somos sempre um espelho. A bolsa americana é muito mais antiga que a nossa bolsa, né? Então, até muitos termos que a gente usa no mercado financeiro são termos de lá, né? Então, fica aí minha recomendação para você que quer aprender não só inglês, tá, gente? Espanhol, enfim, outros idiomas também, para procurar o curso BI, que fica localizado ali na subidinha das Brownies, né? No final da Monte Limbo, você já consegue ver o curso BI. Se desafie a aprender um novo idioma, seja para questão de crescimento profissional, seja por hobby, seja para você poder fazer uma viagem, um intercâmbio, né? Realizar o sonho de morar fora, você pode contar com o curso BI, tá bom? Do qual, obviamente, nós somos clientes lá. E Contes Contabilidade, Contes que cuida das nossas empresas aqui, faz assessoria.
Inclusive, a iContes é especialista em startups também. Inclusive, a nova startup, eu vou dar um spoiler para vocês, né? Vamos começar o podcast da Bumper Connect, né? Um aplicativo de network que está para ser lançado. E a iContes faz a contabilidade das nossas empresas e dessa nossa startup também. Então, você que precisa de uma assessoria em qualquer lugar do Brasil, porque a iContes já está em vários estados do Brasil, você pode contar com a iContes aí para poder solucionar o problema da sua empresa, prestar uma assessoria. Muitas vezes eu sou contratado para fazer uma consultoria empresarial, já aconteceu, e eu falo, olha, você não precisa de um consultor financeiro, você está precisando de um contador agora para poder te auxiliar disso aí, né? Porque o cliente às vezes chega para mim, olha, você acha que eu já devo ir para um Simples Nacional? Você acha que eu me enquadro no lucro real? Não, peraí, então vamos chamar a iContes aqui para poder resolver essa situação. Bom, e a Mirela Alves, né? Não sei se dá para ver daí de casa, mas eu estou usando um aparelho, né? Esse aparelho móvel chamado Invisalign, é um aparelho super confortável, em comparação ao aparelho tradicional, porque eu posso tirar ele para comer, então eu posso tirar ele, eu tiro ele, como, escovo os dentes, depois eu coloco ele de novo. Então essa facilidade que traz para comer, essa facilidade na limpeza também, isso é super legal. E vai ter um desconto especial esperando por vocês lá, que forem indicados aqui pelo DutraCast, tá bom? Então procurem a Mirela Alves. Ela atende ali, gente, no prédio da Bullock, né, no centro da cidade aqui, em Nova Friburgo também. Vocês vão ser muito bem atendidos e em breve a Mirela vai estar aqui para dar uma entrevista para a gente, para explicar bem melhor como funciona todo esse tratamento aí, tá bom? Bom, Cláudio, sem mais delongas, vamos lá que eu tô cheio de coisa para te perguntar. Eu vou ser bem sincero para você, Cláudio. Eu tô no vestir a camisa do empreendedorismo, né? Uhum. Tenho investido tanto nas empresas, estudado tantas coisas e eu tenho ficado um pouco afastado no mercado, que é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. E sinto falta, inclusive, né, de ter essa constância, de todo mês investir, nem que seja um pouquinho, estudar o mercado. Eu queria que você desse assim, um parecer rápido, um resumo, como é que foi o comportamento do mercado de ações do ano passado, o que teve de movimentações positivas, negativas, se alguma coisa te surpreendeu. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Falando vamos lá, mercado de bolsa de valores. Né? A bolsa surpreendeu. Realmente, quando você... o mercado financeiro, a gente trabalha com previsões. Uhum. E se você pegar o início do ano passado, as previsões para o fim do ano, né, vamos dizer assim, não eram tão otimistas como foi o que aconteceu. Uhum. Né? Porque realmente um ano de Selic alta, né, e hoje a gente está vivendo aí, até hoje, né, diversos problemas geopolíticos, né, haja vista agora o Trump, né, invadindo, quer dizer... entrando na Venezuela e já ameaçando algumas outras situações. Não estou aqui para dizer certo ou errado, mas isso gera uma certa preocupação, instabilidade, enfim. Mas o ano passado a Bolsa se comportou muito bem, teve uma valorização muito boa, mediante até o que se previa, foi bem acima da Selic. A taxa Selic se manteve alta, tinha até uma esperança dela já começar a cair no fim do ano, em dezembro, mas não houve. Ela deve começar agora a cair em março, porque a Selic nada mais é do que uma ferramenta de controle de inflação. E o Banco Central está conseguindo ter esse controle com a previsão já de inflação para esse ano já dentro da meta, né? Uhum. Enfim, então, como o mercado financeiro também antecipa fatos, né? Vamos dizer, sim. A Bolsa já teve essa alta com a previsão da Selic começar a cair a partir desse ano. Uhum. Então, nada mais é do que um movimento do mercado antecipando, né, essa queda da Selic. Então, o mercado de Bolsa de Valores, né, tem sido aí bem interessante. Né? Nós estamos, não vou falar do futuro, porque você está perguntando do ano de 2025. Uhum. Depois a gente conversa sobre isso. Mas houve realmente uma surpresa positiva nesse lance, em relação à Bolsa. Falando da taxa de Selic, a Selic realmente foi a grande atração também. Uma Selic de 15% em cima de uma inflação aí de 4,5%, né? Também é um ganho real bem acima, muito interessante, principalmente para quem tem um perfil conservador. Enfim, dólar também abaixo da expectativa, também isso contribui até para não haver uma pressão inflacionária.
Então, o mercado 2025 teve um comportamento muito bom para os investidores. Legal, tanto para renda fixa quanto para renda variável. Exatamente. Né? Isso foi interessante no ano passado. Né? Isso que eu quis dizer. Exatamente legal, isso. Legal. Muito bom. E com essa movimentação aí de taxação de dividendos, nem isso afetou tanto o mercado quanto eu imaginei que fosse afetar, inclusive. Não, porque não tem para onde correr, né? O mercado às vezes interpreta, às vezes vem aquela notícia, aquele primeiro impacto, e depois você fala, vou correr para onde? Não tem para onde correr. Você vai parar de investir porque taxou? Exatamente, né? E a gente reclama muito, a gente usa os Estados Unidos às vezes como justificativa, né? Eu às vezes faço isso, né? Por uma questão de indignação, né? Poxa, lá você consegue... Eu tenho um sobrinho que mora lá, né? E ele fica aí, tipo, abasteci, enchi o tanque do carro com $30, né? Só que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxação de dividendos é 30%. É uma taxação muito alta, né? Tudo bem que você tem aquele retorno nas ruas, enfim, né? Não vou entrar numa questão política nisso, mas assim, lá já é taxado, né? Inclusive, o Brasil, o fato de não taxar, eu acredito que seja até para criar mais um incentivo para o investidor estrangeiro, principalmente investir, né? Trazer mais dinheiro para cá também, né? Não sei o quanto isso pode afetar, mas acho que é o que você falou, né? Enquanto a gente estiver pagando uma rentabilidade acima da média, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente pode estar falando da rentabilidade de renda fixa, sei lá, 4%, 5%, aqui a gente pagando quase o triplo, então acho que vai continuar atrativo por um bom tempo, né, Cláudio? É verdade, porque na verdade a conta é o ganho real. É o que se investe acima da inflação e para o investidor estrangeiro, ele já usa o dólar como referência, né? Exemplo. Né? Então ele está vendendo o dólar lá e transformando em reais aqui. Será que na hora que ele voltar, ele vai ter quanto acima do dólar que ele teria lá com dólar mais juros? Então, essas contas é que se fazem, né? Perfeito. E para esse ano, como que está a expectativa de vocês para esse ano no mercado nacional aí? A expectativa como eu falei agora há pouco, é de queda na taxa Selic, né? E mesmo assim, não quer dizer que seja ruim para o mercado de renda fixa, porque ela é uma queda gradual. Né? É como, vamos lá, novamente, o Banco Central ele trabalha a taxa Selic como ferramenta de controle de inflação, com isso é como se fosse um doente no hospital. Né? O doente está se curando, então ele vai tirando o remédio, ele vai minimizando a dose aos poucos. Então não é de imediato, ele não tira, o Banco Central não vai diminuir a taxa de uma vez só, de uma pancada só, diminuir 4%, 5% de uma vez. Então ele vai tirando de acordo com como ele vai sentindo esse controle de inflação. Então, ainda é um bom momento de se investir em renda fixa e, ao mesmo tempo, a Bolsa, né, vem se comportando aí de uma maneira também muito tranquila. É evidente que a Bolsa também trabalha muito com o mercado estrangeiro. Ela tem sempre uns aportes ou retiradas, né, de investidor estrangeiro, mas tudo indica que ela está estabilizada, entendeu? Existem boas expectativas aí para futuro, sim, mas eu não vou dizer aqui agora, porque a gente está iniciando o ano e exatamente como eu falei agora há pouco, com esses problemas aí geopolíticos e algumas intervenções, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja da Rússia, isso pode complicar, entendeu? Não sei até que ponto, mas existe aí um stand-by do mercado para esperar o que vem por aí pela frente. Então, a Bolsa é muito sensível, né, a essas movimentações. Então, por isso, mas seguindo aí a teoria, vamos dizer assim, a técnica, é que a taxa Selic em baixa, a Bolsa melhora. Mas a Bolsa é muito sensível, né, a outros movimentos. Você acredita que a gente ainda está com um bom preço de entrada, de uma forma geral, obviamente, em ativos na Bolsa? De repente é um bom momento para entrar, porque, pelo menos as últimas análises que eu fiz poucas, inclusive no ano passado, estava com a PL muito atrativa, especialmente para fundos imobiliários, pelo menos da última vez que eu comprei alguns ativos no ano passado. Ainda está atrativo para a entrada na Bolsa? Sim, o mercado de Bolsa ele ainda é muito atrativo no Brasil, tá? Comparado aos outros mercados. Então, ainda tem muita coisa boa que pode ser revista, mas sempre
a gente fala a pessoa quando entra na Bolsa de Valores, porque você também tem que selecionar isso. Tudo hoje em dia a gente tem que sentir o perfil do cliente. Tipo, você quer resultado imediato? Não é Bolsa. Entendeu? Bolsa você pode ter. Você pode ter um resultado de um dia para o outro, até dentro do mesmo dia. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente mostra que quem está investindo em Bolsa precisa ter um perfil como investidor, como se fosse sócio. Você estivesse realmente entrando na sociedade da empresa. Então, quando você entra na sociedade, por acaso você já pensa em sair fora? Não. Então, você, antes de comprar uma ação, é necessário isso que você falou. Vamos verificar o balanço, vamos verificar se a empresa tem realmente um potencial de crescimento, o que ela tem se você tem interesse nos lucros, né? Qual é o percentual de dividendos, o que ela transfere de dividendos, os lucros, né, normalmente para o investidor. Então, dentro dessas informações é que a gente passa para o cliente. Está um momento bom? Tá. Pode ser ruim? Pode ser, mas mesmo que o mercado caia, se você é um investidor de médio e longo prazo, esquece que ela vai te dar dividendos, ela vai te dar resultados no médio e longo prazo. E isso sempre acontece. E você tem muito de clientes de vocês, quando tem uma queda no mercado ou dá algum susto na Bolsa de Valores, assim, que ela dá aquela sentida, e às vezes um reajuste ali súbito, né, que pode acontecer numa semana, de cliente ligar para você: Cláudio, pô, investi aí, cara, eu tô vendo aqui que caiu, e agora o que a gente faz? Bate aquele desesperado? Ou normalmente o cara que chega para você para investir em ações já é aquele cara que já tem essa maturidade de investidor de longo prazo? Olha, atualmente, com a gente não acontece muito isso não, porque a gente é muito detalhista, a gente tenta ser até minimizar um pouco o percentual de investimento em bolsa do cliente. Então, quando a gente monta uma carteira do cliente, mesmo que ele tenha um perfil que você possa investir 30% do patrimônio dele em bolsa, a gente sempre, quando não conhece principalmente o cliente, a gente já diminui para a gente ir fazendo esse teste, né? Exatamente em momentos ruins, qual é o comportamento dele. Legal. Entendeu? Então, isso já dentro do nosso escritório, a gente usa muito isso. Então, mas sempre tem a preocupação, né? Quando tem algo grave, o cliente está sempre ligando para a gente está sempre informando das situações, mas a gente é muito tranquilo, tá? Em relação a essa oscilação de mercado, isso eu já estou mais do que acostumado pelo tempo que eu tenho, já faz parte. Inclusive, são oportunidades, exatamente como a gente nunca coloca os mesmos ovos na mesma cesta, né? Vamos dizer assim, em momentos desse, até momento da pessoa investir mais, fazer um preço médio mais baixo. E, né? Enfim, a gente é bem tranquilo em relação a isso. Não temos esse problema, vamos dizer assim, do cliente ficar ligando. Pouquíssimos. Quando existe uma situação dessa, é muito pouco. Eu não trabalho com recomendação como você, eu trabalho no setor educativo, né, quando se trata de finanças e investimentos. Eu tenho alunos de curso 2022 e 2023 que até hoje me mandam mensagem quando tem alguma coisa preocupado, né, porque no curso eu sempre incentivo a pessoa a estudar o mercado de ações e por que não investir, nem que seja um pouquinho, pesquisa, procura um assessor, se não tiver segurança para investir, porque eu acho que é uma grande oportunidade. Volta e meia alguém me liga: Hugo, caiu e tal. Eu falo: meu amigo, faz aqui, investe em renda fixa, bota lá no Selic, bota no CDB para você poder ficar tranquilo, porque nem todo mundo tem um perfil para investir em bolsa, né? A gente entende hoje isso. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o mercado agora internacional, porque eu comecei investindo lá fora e foi em 2021, tá? Na Bolsa Americana. Eu me considero um cara conservador, apesar de investir em bolsa, né? Tecnicamente lá, eu sou meio cismado com essa API, porque eu me considero um cara super conservador e, assim, eu tenho reserva de emergência, acabou a reserva de emergência, o resto é bolsa, tá? E eu tenho os ativos que eu considero mais conservadores e tal, e eu falei: poxa, eu montei minha carteira ali, eu falei: eu quero buscar aqui pelo menos 3 ativos para eu investir um valor aqui simbólico, para eu poder, um pouco fora da caixa, sabe? E eu investi no maior fundo de marihuana
né, do mundo, e foi um fracasso, 90% de prejuízo, investi $300, estão com prejuízo lá, mas tá lá, não vendi não. Investi no fundo de urânio, que deu uma rentabilidade legal, o mesmo valor. Então, só o lucro que eu tive no fundo de urânio pagou esse prejuízo, só que eu tive eu investi numa ação de data center. Cláudio, esse ano foi foi o maior ganho em bolsa que eu tive, que até então acho que tinha sido Banco Inter na época, eu cheguei a lucrar quase 300%, 400%. Cara, eu tive um lucro com essa ação, eu acho que é Vistra Corp. Eu não estou falando para vocês entrarem não, tá? Até porque eu nem posso fazer essa recomendação de investimento para vocês. E outra coisa, rentabilidade passada não é rentabilidade futura, né? Mas foi um ganho de quase 4.000%, só esse ano. Então, assim, eu vi $300 este ano, 2026. Esse ano, só esse ano. Vistra Corp é uma empresa de data center. Poxa. Então, assim, eles cresceram pra caramba. Foi a maior valorização em bolsa dos meus ativos. Né? No Brasil, eu invisto desde 2017, nos Estados Unidos, 2021. Mas, assim, que alegria que foi. Que bom. Eu não costumo vender ações, tá? Não vendo. Esse ano eu abri uma exceção que eu falei, cara, não posso só juntar. Subiu demais. Esse ano foi um ano um pouco mais restrito financeiramente para mim. Falei, cara, não, pelo menos um presentinho. Peraí, esse ano aqui. Você está falando 2026? 25, perdão. 25, claro. Desculpa. Tudo bem, ano passado. Eu tô em 2025. Pois eu falei, pô, em poucos dias aí já subiu 4.000%, eu não tinha visto. Desculpa, muito obrigado, inclusive, pela observação. Porque, pensa comigo, eu fiquei 21, 22, 23 e 24 praticamente empatado, né, lá fora. Até porque quando eu entrei, estava no ápice, o dólar 6 e cacetada, né, a Dow Jones ali com o máximo histórico, eu entrei ali. Isso. Então eu demorei muito a ter lucro. Aí, de repente, em 2025... Ela recuperou. Eu dei essa recuperada, a carteira com mais de 100% de valorização, então assim, fiquei impressionado. Muito bom. Né? Tem alguma... Assim, esse foi o meu recorde pessoal, mas você com todos esses anos, você viu alguma coisa assim num curto espaço de tempo? Quando eu digo curto espaço de tempo, pode ser uma semana, pode ser, sei lá, 6 meses, né? De acordo com a sua visão. Que te surpreendeu assim positivamente, do cliente ficar todo bobo? Não, olha só, é o que eu te falei. A gente costuma fazer uma coisa sempre de longo prazo, né? Trabalha muito com buy and hold e isso a gente trabalha mais com as ações menos volátil. Sim. Evidente que se ela tem um resultado legal, né, tudo bem, está ali. Inclusive, ano passado, por exemplo, com a previsão também da queda da taxa no mercado americano, ele deu ótimas possibilidades de investimento lá fora. Né? Até mesmo, porque é importante... complementando, né, o mercado de bolsa, ele apresentou um resultado legal também nos Estados Unidos, como também o mercado de renda fixa. Porque às vezes quando a gente fala, a bolsa vai cair, quer dizer, os juros vão cair lá fora, vão cair também aqui no Brasil, então eu não vou investir em renda fixa. Pelo contrário, as pessoas precisam entender que hoje em dia, quando você compra um título de longo prazo, você tem a marcação a mercado, né? Então, o fato dos juros caírem te dá um ganho. Né? Assim que a taxa cai, o PU do seu título, o preço unitário dele, ele valoriza. Então, se você, um exemplo, comprou um título de 1% ao mês, se a taxa começa a cair agora e você comprou um título de 10 anos, como lá fora, eu mostrei muito isso para o pessoal, quando a taxa estava lá em 5,5% ao ano, falei, gente, é hora de entrar agora e comprar título de 10, 20 anos no mercado americano. Porque a taxa caindo 0,5% ou 1% no período, te dá um ganho em um ano de 30%. Vai sair fora antes do prazo final. Porque a gente pode entrar e sair num título de longo prazo. O título tem vencimento de longo prazo, mas não quer dizer que você é obrigado a ficar até o final. Entendeu? Então, isso gera entradas e saídas em momentos de alta e queda de juros. Então, quando os juros caem, é a valorização do seu papel na hora de sair. Então, a gente usa muito essa estratégia na renda fixa também. Tá? Interessante, que era inclusive a pergunta que eu ia te fazer. Se vocês têm o hábito de fazer essas movimentações de acordo com as mudanças do mercado, ou se vocês têm o hábito de montar aquela carteira conservadora e não se ligar muito à notícia, caiu e subiu. Não, vou continuar aqui investindo nesse percentual que foi dividido aqui.
Não, a gente está sempre fazendo essas análises, né, junto ao cliente, de determinados títulos, quando a gente enxerga que a carteira dele, um título já valorizou mais do que o normal, né, quando tem distorções. É nas distorções que a gente corrige, entendeu? Momento bom de entrar, momento bom de sair, e isso é mais focado ao cliente, ou até mesmo quando a gente enxerga que um título, vamos dizer assim, vamos lá falar de uma debenture, ou de um CRI, ou de um CRA, que a gente vendeu de longo prazo. Então, de repente, a gente viu que esse título está com uma rentabilidade gerando um PU, né, na curva, ou no mercado, na marcação a mercado agora acima do normal. A gente pega esse título, faz a consulta. Quem tem ele? Quais são os clientes que têm esses títulos? A gente liga para eles e fala, olha, está na hora de sair. Então, também, a gente não enxerga só o cliente, a gente enxerga também o papel. Poxa, que legal. Né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta importante, e quero que você capriche aí. Qual é o perfil do investidor ideal que vocês procuram, ou que procuram vocês, né? Porque eu quero que você... A intenção dessa pergunta é a pessoa que está em casa, que às vezes está com o dinheiro guardado no colchão, que acontece. Eu tive alunos assim, inclusive, gente que guarda 20, 30 mil reais dentro de casa no colchão e está ali perdendo para a inflação. O que essas pessoas poderiam estar fazendo para te procurar? E qual a importância mesmo de investir, de ter um profissional especializado cuidando da sua carteira de investimentos? Bom, olha só, o perfil melhor para a gente cuidar, né, é aquele cliente que pensa no longo prazo. Esse cliente, normalmente, ele acerta muito mais do que aquele cliente que não sabe nem o que quer. Às vezes vai o cliente, procura a gente e a gente vai conversar com eles e tenta analisar, como a gente falou, o perfil. Isso é fácil quando a gente pergunta, escuta, e o prazo, o que a gente vai fazer? Ah, não sei. Bom, se você não sabe, cara, então eu vou jogar tudo no curto prazo. Só que no curto prazo não vai te dar uma taxa tão boa quanto de médio e longo prazo. Então, a gente precisa entender as suas necessidades, né, os seus objetivos, para a gente encaixar o melhor remédio, né, vamos dizer assim. Mas o perfil ideal, como a sua pergunta, é aquele perfil daquele cliente que sabe o que quer. E é aquele cliente que pensa no longo prazo. Né? Esse é o melhor perfil, é onde a gente acerta mais. Entendi. Uma pessoa, eu tive até um amigo que me procurou recentemente buscando um auxílio, e ele tem 2 filhas pequenas. E ele falou, Hugo, eu queria que você me auxiliasse, o que eu poderia fazer? Porque eu queria que elas chegassem lá com seus 18, 20 anos e tivessem um dinheiro e tal. Expliquei para ele sobre os vários tipos de investimento que existem e tal. Eu falei, olha, você pode montar uma carteira conservadora, mas se eu fosse você, eu procurava um profissional para montar uma carteira para você de renda variável, nem que seja um percentual pequeno, porque você tem o tempo a seu favor. Né? Você não tem essa pressa. E isso é muito legal, esse planejamento. Eu queria que todos os pais tivessem essa consciência, independente da condição financeira, porque às vezes você não tem condições de, tipo esse amigo meu, né? Vou investir R$1.000 por mês para cada filha. Mas às vezes você tem condições de investir R$50, R$100 que seja, por mais que às vezes você não esteja pronto ainda para procurar um assessor, mas você pensar que quando o seu filho tiver 18, 20 anos, ele vai poder pegar esse dinheiro para, de repente, pagar parte da faculdade, fazer um intercâmbio, casar, comprar o primeiro imóvel, abrir a primeira empresa. Né? Então, você falou algo muito importante, ter um objetivo. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu acho que motiva muito mais a gente até guardar e poupar, né? É evidente. Não, daí a gente também fala, o importante não é quanto vai investir, o importante é quando. Que quanto mais cedo... né? Se você se permite investir a partir de agora, daqui a pouco o seu dinheiro está trabalhando para você, os juros sobre juros. Mas quando a pessoa fala assim, não, eu quero investir R$1.000 por mês, um exemplo, mas eu não tenho, eu só tenho 800, só tenho 500, cara, seja o que for, invista já. Invista já, comece agora, não deixa para depois, porque o fato de você já começar, você já começa a ter um entendimento, começa a ver realmente o tempo que você perdeu não investindo. Sim. Eu acho que o mercado de investimentos no Brasil é muito atrativo porque
Vamos falar agora do outro lado da moeda. O empreender é muito difícil. Então, para você ter... O risco de empreender é muito alto. Tem muita gente que fala comigo assim... por isso que eu sou maluco quando se trata de análise de perfil do investidor. Porque o cara fala assim, ele não tem perfil para investir em ações. Aí o cara vai e abre uma empresa. Só que às vezes ele não tem um estudo, ele não fez um estudo de mercado, ele não pesquisou sobre a área, não pesquisou sobre o custo que ele vai ter, não soube calcular de repente um ROI. Ele não entende nada. E ele acha que de repente ele abrir uma loja de açaí é menos arriscado do que ele investir numa ação de uma blue chip, por exemplo. Né? E o Warren Buffett tem uma frase que eu gosto muito, que eu prefiro ser um pequeno sócio de uma grande empresa do que ser dono de um negócio só pequenininho. Né? Então eu acho que o Brasil ele meio que força a gente a querer investir. Eu não entendo por que não tem esse movimento, se bem que agora a gente tem tido, né, um movimento cada vez mais forte para o investimento, mas cara, empreender é super arriscado, empreender é super difícil. A gente está falando aqui de retornos que muita gente que eu conheço aqui, eu já atendi, Cláudio, não tem 20% ao ano, 30% ao ano, né, como já teve. Eu não estou falando que é algo constante, não estou dizendo que é sempre assim, mas muitas vezes empreendendo, as pessoas não tiram isso. Não. Né? E não se dedicam, estudar um pouquinho, vou começar a estudar sobre investimentos para poder ter uma aposentadoria mais tranquila. Aí vem a educação financeira, né? Uhum. É isso que falta no país. As pessoas precisam entenderem um pouco, né? Porque o desconhecido, né? Gera incerteza. Ótimo. Então, a partir da hora que você passa a ter um conhecimento, até a XP foi a pioneira nesse mercado, até a história mesmo do Benchimol, né, dos fundadores da XP, foi que eles iniciaram a XP, iniciaram o escritório de assessoria financeira, e não estava tendo sucesso. A partir da hora que eles investiram na educação financeira, o retorno veio. Né? Que para quem eles ensinavam, passava a entender e passava a investir, e a partir daí veio essa bola de neve, né? Sempre crescendo, a partir da hora que entrava mais alunos, vamos dizer assim, pessoas conhecendo como o mercado funciona, ou as garantias, né? A pessoa sente segurança e passa a investir. E a XP hoje é o que é, né? Exatamente pela história inicial, investimento em educação financeira. E é isso que falta no país. Exatamente. Esse é o motivo, inclusive, desse canal, né? Aqui no YouTube, você que está assistindo pela TV, pega o celular, se inscreve rapidinho, dá esse feedback pra gente, porque o intuito desse canal desde o início foi trazer educação, porque a educação financeira mudou minha vida, cara. Então, eu sempre fui um cara empreendedor, sempre fui um cara que correu muito atrás, gosto de estudar, gosto de aprender, mas a partir do momento que eu soube o que fazer com o dinheiro depois que eu ganho, ele mudou minha vida. Muita gente faz um movimento contrário, né? Ela quer ganhar dinheiro, mas ela não sabe o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Né? Então, saber administrar, saber gerir o seu dinheiro, acho que faz toda a diferença. Inclusive, um dos maiores motivos, né, de fechamento de empresas no Brasil é justamente você vai conversar com um empreendedor, isso acontece, já aconteceu aos montes comigo, tanto de ouvir falar quanto de atender. Minha empresa não dá lucro. Quanto você faturou esse mês? Ih, rapaz, não sei não. Tá, mas qual a sua margem? Qual a margem? Ih, rapaz, também não sei não. Né? Então, a falta de conhecimento que você tem, às vezes, dentro da sua própria empresa já é o grande responsável pelo fechamento de grandes empresas aí. Cláudio, eu queria te perguntar, muita gente está assistindo em casa, de repente a pessoa está com o ano está começando, vamos fazer esse planejamento aí, quero começar a investir, mas qual o valor que o cliente tem que ter para ele poder contratar um assessor de investimentos? Olha só, a XP fez um estudo que, no nosso caso, o assessor, para que ele se pague, né? Ela fez um estudo generalizado, tá? Para você entender, no mínimo R$300 mil, né? Para que a gente possa atender um cliente. Agora, é evidente que o cliente pode não ter o dinheiro hoje, mas ele vai lá no escritório, a gente conversa, a gente vê qual é o potencial dele de realmente de vontade de investir, e a gente analisa caso a caso, mas falando de uma forma generalizada, seria no mínimo R$300 mil. Já daria para começar a investir. Né? Eu acho curioso, Cláudio, porque eu conheço gente aqui em Nova Friburgo, conheço várias pessoas assim, que ela tem um patrimônio de 1 milhão, de 2 milhões, e a pessoa está passando dificuldade financeira, trabalhando em comércio para poder ganhar 2, 3 mil reais por mês. Então, assim, eu acho isso, assim,
Me perdoa, mas eu não consigo, não cabe na minha cabeça. Porque você falou de diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E quando a pessoa ela tem um imóvel, seja por herança, seja porque ela batalhou para construir um imóvel que vale 1 milhão, e está tudo alocado ali no mesmo local, você está com capital preso, porque você precisa de uma emergência de 10, 20, 30 mil, você não consegue vender uma janela para poder pagar uma conta de hospital, você não consegue vender um azulejo, você vai fazer o quê? Hipotecar a casa, né? Então eu acho que, eu fico pensando, eu falei, cara, né, eu tenho um aluno meu de um curso, que ele tem uma casa de mais de 1 milhão, né, e tá passando dificuldade financeira, eu fico pensando, cara, esse 1 milhão dele investido no nossa Selic da vida aí, tipo assim, é 10 milzinho por mês. E a pessoa tá se matando de trabalhar, né, trabalhando de Uber para cima e para baixo aí, e correndo risco, né, e tal. Uma coisa que poderia ser solucionada só com uma realocação de patrimônio, só com uma diversificação de carteira. Né? Então, eu acho que às vezes tem muita gente que fala, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Mas em patrimônio a pessoa tem, né? É verdade. Então, assim, não estou dizendo que você tem que vender, que você não tem que vender. Lógico que isso é caso a caso também, né? Eu acho que o sonho da casa própria é muito importante, porque o sonho não tem preço. Não tem como a gente precificar o sonho de uma pessoa. Ah, vale mais a pena. Eu vejo muito guru falando isso, né? Não, porque se você investir em imóvel, você vai ter isso. Aí você investir em ações, você vai ter muito mais. Cara, sonho não tem preço. Não. Né? Não tem como É caso a caso, como você falou, a gente tem que entender cada cliente, o objetivo dele, e mostrar também, às vezes até com um exemplo. A pessoa tem patrimônio, mas não tem dinheiro, né? Quer dizer, tá imobilizado. Às vezes a gente tem estratégias para você fazer dinheiro com o seu patrimônio sem vender. Aí vem até, às vezes, um consórcio, vem até, às vezes, uma forma de você colocar o seu imóvel em garantia, com um custo do dinheiro mais em conta, e esse dinheiro você pegar ele e investir no mercado. Então você usa o seu patrimônio como uma forma de captar dinheiro e investir com uma taxa mais alta. Tem essa hipótese. Isso é maravilhoso. Então, depende caso a caso, né? Entendi. Então, vale sempre a pena procurar vocês para bater sempre um papo. É bom né? conversar para a gente entender exatamente o que se pode fazer de melhor. Que legal. Cláudio, antes da gente encerrar a nossa entrevista, não posso deixar de falar sobre algo que particularmente me incomoda um pouco, que é a cultura de seguros no Brasil, que por trabalhar em banco, eu vi que as pessoas tinham muita resistência a fazer seguro. Eu recebi um cliente no banco uma vez, que ele era um professor de jiu-jitsu, pai de, eu não lembro se eram 2 ou 3 filhos, e a esposa não trabalhava fora, ela ficava em casa, né, cuidando das crianças, cuidando da casa e tal. E ele não tinha carteira assinada, não tinha segurança, não tinha um fundo de reserva, não tinha nada. E ele foi lá, nem lembro mais por que ele foi ao banco, acho que foi para resolver algum problema. E eu perguntei a ele, eu falei, cara, você tem algum seguro? Aí ele, não tenho não. Pô, tô novo e tal, né? Eu falei, não, mas seguro de vida não é só para quando você morrer. Se acontece alguma coisa, você fica encostado. Você tem alguma renda, você tem alguma outra fonte de renda, você tem um dinheiro guardado, alguma coisa? Ele, não, cara. Eu falei, pô, cara, se você fica desempregado ou acontece alguma coisa, todo mundo passa fome, então... Não, cara, eu apresentei um seguro na época para ele, consegui ofertar um bom seguro no valor muito legal, que trouxe um pouco mais de segurança para ele e para a família dele. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos, até para contratar um cara fazer um serviço na sua casa, você paga um seguro ali que se acontecer algum acidente, você está protegido, você e a pessoa estão protegidas. Mas no Brasil, eu ainda vejo muita resistência. Talvez, Cláudio, você que trabalha com cliente um poder aquisitivo talvez um pouco mais alto, não sei se você enfrenta tanta resistência, mas falando de uma visão geral do Brasil, quando você vai começar com um cliente novo, às vezes a pessoa quer estar com aquela sede toda de investir, mas ela é totalmente avessa ao seguro. Qual a sua opinião quanto a isso? Não, realmente existe uma cultura que o seguro é para a morte. Né? Então já começa por aí. Se você falar em seguro de vida para alguém, a palavra já diz seguro de vida, então quer dizer, o oposto é a morte. Tem gente que se ofende até, né? Não. Então, às vezes, a gente nem fala, olha só, que tal fazer um seguro de vida? Não, que tal fazer aí um planejamento? Uma proteção. Né? Uma proteção, algo assim. Legal. Porque a gente trabalha com diversas empresas hoje de seguros que com uma forma de seguro diferenciada do seguro feito pelo banco. Entendeu? Porque o banco, quando ele te vende um seguro, na verdade, ele está te propondo algo que é como se fosse um aluguel do seguro. Porque enquanto você paga, né, você tem o direito, até o dia que você não pagar mais. Então, isso pensando no longo prazo, imagina você tem 30 anos e está fazendo um seguro e hoje você já está com 60, você já passou 30 anos. Olha o quanto tempo você investiu.
né? E chega na hora da aposentadoria, né? Você começa a ter um salário mais reduzido, que normalmente, né, aqui no Brasil, infelizmente, quem se aposenta não se aposenta normalmente igual ao salário que ganha, vamos dizer assim. Sim. Então ele sempre tem uma perda. E nessa perda ele vai começar a pensar quais são as minhas despesas que eu posso cortar. Quando eu fiz o seguro, foi com que pensamento na época? Foi pensando em um acidente, foi pensando numa morte, como proteção familiar, né, vamos dizer assim. Mas com 65 os filhos já estão criados, já são independentes. Aí ele fez assim, a primeira coisa que ele faz é parar de pagar o seguro. E é na hora que seria a próximo à morte, vamos dizer assim, né? Para usufruir para a morte. Então ele para de pagar, quer dizer, todo esse período que ele pagou, ele perdeu. Com isso, a gente tem outro tipo de planejamento, né? O que a gente faz normalmente é um seguro que você paga durante 10 anos e assim que você termina, o seguro é seu para o resto da vida. Está coberto para o resto da vida? O resto da vida. Que legal. E com coberturas, né? de invalidez, né? de renda hospitalar, que às vezes você tem uma doença, você é internado, aí você passa a receber uma diária hospitalar, doenças graves, você recebe uma indenização, enfim, são diversas coberturas para você usar em vida. E ao mesmo tempo, terminou de pagar, você tem aquele valor que ele vai sendo corrigido. Se algum dia você pretende resgatar ele, quer dizer, cancelar o seguro, você não jogou o dinheiro fora. E, ao mesmo tempo, você também pode resgatar ele parcialmente. Eu fiz o seguro de 1 milhão. Hoje eu tenho 30 anos. Mas vamos supor que agora eu tenho 60. Meus filhos estão criados, todos trabalhando. Eu preciso de 1 milhão? Não, hoje eu posso ter um seguro de 500 mil. Então você resgata 500 mil, sua apólice passa a valer 500 e você bota no bolso 500. Eu não estou falando de inflação, porque ele também tem a correção da inflação. Sim, né? sim. Enfim, é bem interessante. Então, mas lá no nosso escritório, no nosso negócio, além do investimento, é que a gente vai nisso. A gente passa a conhecer o cliente e a gente vai vendo todas as necessidades dele e a gente vira exatamente um assessor de uma forma bem ampla. Completa, Não é né? só falando de investimento, é falando de proteção, é falando de futuro, é falando de sonhos, é por aí. Aconteceu uma coisa muito triste algumas vezes lá no banco, de chegar um filho, um neto, com a certidão de óbito, né, do pai que perdeu, né, do familiar ali que perdeu, e o familiar deixou um bem, construiu um patrimônio até subjetivo algumas vezes, tipo, meio milhão, 1 milhão, já vi também, e a pessoa não consegue acessar aquilo ali porque vai para inventário, né? Então, existe seguros que poderiam ter protegido essa pessoa, porque a pessoa se preocupa tanto com o patrimônio, esquece que muitas vezes você vai pagar, sei lá, um inventário aí de 1 milhão. Cara, se for pagar 20 mil disso, é 200 mil. Quem está recebendo isso de herança vai ter esse dinheiro para poder acessar esse inventário, né? Então, às vezes, aquilo fica amarrando, correndo na justiça e a pessoa pagando, recorre a empréstimo e quando vai pegar o negócio já... Isso acontece muito. A pessoa tem um patrimônio grande, mas não tem uma reserva financeira. Então, no caso de falecimento, ele gera um problema, né, entre aspas, né, para a família, né? Que era para ser um presente, acaba que vira um problema, porque você vai ter custos, né? E por isso mesmo, até quando a gente faz realmente essa proteção, esse seguro, a gente faz um estudo de qual é o objetivo para a gente achar, vamos supor, o valor da sua apólice. O valor da sua apólice está lá, o estudo dos seus filhos, inventário, em caso de falecimento. Então, tem tem diversos fatores que eu vou encontrar qual é a sua necessidade, qual é o seu valor de apólice que seria hoje interessante. E no decorrer do tempo, vamos supor, você está fazendo um seguro, é uma coisa para a vida toda. Mas vamos supor que daqui a 5 anos
a sua vida mudou, você já tem um outro padrão de vida, e a gente faz um acréscimo, né, naquilo que vale a pena ou não, que dá para ir ajustado, para ajustar, ou ao menos. Enfim, a gente está sempre no dia a dia conversando com o cliente para saber o que está acontecendo com a vida dele. Aí vem o planejamento financeiro embutido nisso tudo, né? Legal. Eu queria que as pessoas olhassem para o assessor financeiro, para o consultor financeiro também, por que não? Da mesma forma que olham para o médico, para o dentista, para o advogado, para o personal trainer, para o nutricionista, porque eu acho que é um conjunto de profissionais que ajudam a tornar a nossa vida melhor, né? Então, se eu pago um personal, eu estou economizando com farmácia lá na frente, né? Com nutricionista, né? Mesma coisa. E quando eu tenho um assessor trabalhando ao meu lado, eu estou pensando no conforto que eu vou ter lá na frente. Né? Então, é a multiplicação de capital que vai me proporcionar uma vida melhor, que eu vou poder deixar uma herança para os meus filhos, que eles vão poder acessá-la sem dificuldades, né? Que naquele momento de dor, cara, quem sofreu uma perda sabe, você está naquele momento, muitas vezes o pior momento da sua vida, você ainda tem que lidar com burocracia, gastar dinheiro para poder acessar inventário. Então, quanto mais a gente conseguir cuidar, não só do nosso dinheiro, do nosso futuro, mas da nossa família, das pessoas que a gente ama, né? Por que não? E eu acho legal porque o assessor de investimentos ele ajuda com tudo isso, né? Tem a frase que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu amo, aquela frase que é: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo que é importante. Né? Então, cara, se você cuida bem do seu dinheiro, por mais que o dinheiro ele não resolva, ele não vai resolver a sua doença terminal, mas ele vai pagar um bom quarto com bons médicos para cuidar de você até o último minuto, né? Então, cuide do seu dinheiro, né? Então, Cláudia, aí minha recomendação para vocês. Obrigado. Mas é por aí. Mas, inclusive, o que a gente fala? Por exemplo, a gente tem uma equipe, né, muito boa dentro do nosso escritório, todos qualificados, né? Uhum. E a gente já tem uma história, né, de tempo, né, aqui dentro da cidade. E hoje em dia o mercado de assessores ele é muito grande. Então, tem bons e maus assessores, como tem bons e maus profissionais de maneira generalizada. Né? Então, aí vem esse lado, né, que eu costumo mostrar muito para os nossos clientes. Falei assim, olha só, você me conhece, você conhece a nossa história. Então, às vezes, o que estão te oferecendo, tome muito cuidado. Né? Toma muito cuidado, porque determinadas ofertas ou determinadas propostas que você vê, às vezes, no Instagram, tudo é muito fácil, né? Prometendo rentabilidades assim, totalmente fora do padrão. Acima da média de mercado, né? Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho muito mais direcionado, né? Ele não é generalizado, né? E por isso, né, eu acho que o valor que a gente tem aqui pela nossa história, pela nossa equipe e o que a gente quer fazer para o cliente é muito sério. Uhum. E é importante você saber que o escritório está ali, entendeu? Meus clientes, por exemplo, aqui de Friburgo, olha só, interessante, você compara as pessoas daqui com as pessoas dos grandes centros. Uhum. Eu converso muito com meus amigos de escritórios, de investimento, os clientes não vão no escritório. Eles ficam só por telefone, né? Aqui não. Aqui você, além de conversar com eles normalmente, eles gostam de ir ao escritório, eles gostam de te ver, eles gostam de saber que você está ali. Essa coisa de entendeu? Interior, e isso dá uma credibilidade, isso dá uma sensação de segurança, né? Sim. E é o que a gente faz. Realmente, o nosso trabalho é muito disso, de segurança, de confiança. Não é só de rentabilidade. Rentabilidade é consequência daquilo que o cliente quer. Sim. Perfeito, Cláudio. Bom, eu quero fazer um agradecimento aqui rapidinho, né? O segundo bloco de patrocinadores aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Nerd Bruto, né? Maior fabricante de mesas de jogos do Brasil, gente. Entre lá no Instagram, vocês vão ver os móveis maravilhosos que a Nerd Bruto faz. Eu tenho a mesa Nerd Bruto, né? Até gravei um vídeo e postei lá no Instagram uns tempos atrás. Você que está precisando trocar eu quero uma mesa de jantar. Pô, compra uma mesa Nerd Bruto, né? Feita de madeira pura, produtos 100% artesanais. E você ainda vai ter uma mesa de jogos aí super legal para você enfeitar a sua casa, tá bom? A Munier Doces, desde 2015, fabricando aí doces para casamentos, aniversários, né, encomendas especiais. Você quer presentear os funcionários da sua empresa, né, com doces específicos, totalmente personalizados, procura a Munier Doces, tá bom?
Temos Hugo Dutra, consultoria financeira, você que precisa de uma ajuda, você que está endividado, né, precisa de um auxílio, você que quer ajuda a fazer um planejamento de longo prazo, seja para aposentadoria, seja para fazer um intercâmbio, planejar um casamento, enfim, seja qual for o seu objetivo. Hugo, quero abrir uma empresa, quero fazer uma migração de carreira, me ajuda a fazer um planejamento aqui, né, o que eu posso fazer para poder fazer essa transição com segurança? Eu estou aqui para poder te auxiliar da melhor forma possível, tá bom? Temos aqui o José Elias, né, meu motorista executivo aí, toda vez que eu vou ao Rio, é o José Elias que eu levo, que me socorre, eu tenho medo danado de dirigir lá no Rio, então eu sempre chamo o Elias aí, já é parte da família já, né, quase 10 anos aí com a gente, a Docicário Bombonier, né, na rua Monte Líbano, adoçando a vida de vocês, Multimix Distribuidora, gente, foi a primeira empresa que eu trabalhei, tá, de CLT, então é uma empresa que eu tenho um carinho muito especial, né, você que tem comércio, ou você que quer fazer uma festa, um evento, e precisa comprar, o depósito fica lá no Jardim Califórnia, mas eles entregam também, né, aqui na região serrana, tá bom? Quem mais está aqui com a gente? Dermar Plastica, a Carol veio aqui, né? A Capilar Fui também, que faz o transplante capilar, né? A gente gravou um episódio aqui tirando várias dúvidas, teve esqueci o nome dele, coitado. Poxa, eu gosto tanto do rapaz, já tem 3 meses que eu não vou lá, esqueci o nome dele. Mas um cliente, né, que também fez o transplante capilar lá, tirando dúvidas também, super legal. Então, aconselho vocês a seguir a página e assistir o episódio que a gente gravou aqui. E o meu personal trainer, né, Rafael, já com a gente há bastante tempo também nessa parceria. Você que precisa de um personal trainer, está sofrendo aí com dores, precisa de atendimento diferenciado, atendimento a domicílio, é o Rafael que é a minha recomendação para vocês, pessoal. Bom, e é isso. Meu muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora. Eu vou deixar o Cláudio agora dar suas recomendações finais, passar os seus contatos aí para o pessoal entrar em contato com você também, redes sociais. Pois é, obrigado novamente. Foi muito bom esse bate-papo, né? Enfim, vocês querendo nos procurar, é só acessar aí Maffer Investimentos, procura no Google, vai ter lá o telefone, Instagram, tá tudo através do Google. Maffer com 2 Fs de financeiro. Boa. Olha, muito obrigado. Eu espero que você não demore mais um ano para vir, tá? Você é sempre bem-vindo. Acontecer qualquer coisa no mercado, qualquer movimentação, você pode mandar mensagem para mim. Hugo, tô com um tema legal aqui, acho que vale a pena passar. Posso passar aqui uma informação? Você tinha perguntado há pouco tempo sobre evento, né? cursos, né, e palestras. Sim. Que a gente tem sempre um evento no nosso escritório e a gente vai ter uma agora. Não tem a data definida, mas eu passo para você depois. Tá. Vai ser sobre robôs, estratégia de robôs feito no mercado estrangeiro, tá? Olha. E com o robô tendo bastante resultado positivo e investimentos em dólar. Esse robô ele trabalha com moedas, tipo vende real, compra dólar, vende dólar, compra euro, enfim, trabalha com moedas, trabalha com ouro, trabalha com bolsa, enfim, sempre estratégias de curto prazo, quer dizer, day trade. Né? Então a pessoa não fica comprada, mas a pessoa pode usar, né, isso como uma forma como é que eu posso te dizer? Uma forma de automatizado, né? Então, é um aplicativo, a pessoa vai conseguir acessar, vai conseguir ter todo o acompanhamento do que está sendo feito pelos robôs. E é uma estratégia excelente de rentabilidade e investimento lá fora. Fiquei curioso agora para conhecer. Muito bom. Então, assim que você tiver, você pode me marcar lá no Instagram que eu divulgo. A gente vai te avisar. Também. Eu quero fazer um convite para você, aproveitando a gravação, porque se eu fizer o convite aqui, eu sei que você não vai dizer não, né? Você vai ficar com essa pressão, né, de aceitar. Mas a gente está montando esse podcast agora da Bumper Connect, que é como eu disse, um aplicativo, né? É um marketplace, na verdade, de conexão. Né? Então, a gente quer conectar pessoas, né? Independente de qual segmento, independente de qual estado, a gente vai estrear o MVP agora aqui em Nova Friburgo, nesse mês de janeiro. E eu queria que você fosse um dos primeiros convidados a estar aqui com a gente no nosso podcast para falar sobre o mercado financeiro, para conhecer, né, a Duda, né, minha sócia e fundadora, inclusive, da Bumper também, uma pessoa extraordinária, rica em conhecimento, e para trazer, né, conteúdo relevante para toda a população. Maior prazer. Então, já está convidado, tá, Cláudio? Obrigado. Bom, para você de Nova Friburgo aí que está assistindo a gente, seja pelo YouTube, seja pela TV Real, pela Rádio Comunidade, meu muito obrigado. E lembra de entrar no YouTube para se inscrever no nosso canal, para dar esse feedback positivo para a gente. Meu Instagram é Hugo_F de Finanças, Dutra, tá bom? E que Deus abençoe vocês e lembre-se que esse sucesso é uma questão de decisão, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.